a todos que estiverem assistindo ao vivo ou à gravação, porque nós estamos num horário de supetão aí, né, iniciando esse estudo de hoje, e não estava programado para fazer nesse horário agora, mas se deixasse para outra sexta ia acumular muito tempo sem ter o estudo, né? E então já fazem 2 sextas-feiras que não dá para fazer o estudo, então resolvemos fazer hoje nesse horário, deixar gravado, vai estar no YouTube. Estamos transmitindo ao vivo só pelo Instagram hoje e vai estar no YouTube a gravação. No Instagram, como é pelo computador, não fica salvo. Até hoje eu não consegui quando é pelo computador. Quando é pelo celular a gente consegue salvar, pelo computador não. Mas o link do YouTube está na bio, então dá para acompanhar todos os estudos lá. Então vamos fazer nossa oração para a gente poder iniciar, pedindo proteção do nosso Mestre Jesus para a nossa noite de estudo e para a nossa semana que vai iniciar, e agradecer pela semana que passou ou está passando, com todos os desafios e aprendizados. Seja feita a vontade do Pai em nossas vidas, hoje e sempre, que assim seja. Bom, a gente parou no final do capítulo 12. E o final do capítulo 12 teve muita informação nova, né? Inclusive foi tema aí de debate, discussão, estudo, né? O fato da equipe onde o Manuel Filomeno de Miranda estava ali junto, trabalhando, e eles encontraram uma senhora, uma jovem senhora grávida, desencarnada. O feto também estava desencarnado, obviamente, e só que estavam ligados ao corpo. Então eles tiveram que fazer o parto no mundo espiritual do feto. E então vocês voltam lá no último estudo, né? E assistam para relembrar aí essa situação. E outra situação, a última, é de uma moça que tinha perdido o filho, né? Um tsunami veio, ela desencarnou e ela estava gritando pelo filho. E passou um pouco, quando eles encontraram a jovem, aparentemente seria a avó da criança, trouxe a criança de mãos dadas e ela reencontrou o filho. Então foi um final feliz aí para a moça, apesar dos dois terem desencarnado. Então hoje a gente vai começar o capítulo 13, Conquistando o Tempo Malbaratado, que é o que a gente mais faz. Malbaratar o tempo. O que é malbaratar? É desvalorizar. Então a gente gasta o tempo, investe o tempo em coisas que não dão retorno, não trazem crescimento pessoal, espiritual, principalmente depois das redes sociais, né? A gente fica rodando o dedinho ali, passando. Quando a gente vai ver, passou meia hora, 1 hora, 3 horas. E o que acrescentou? A não ser que você saiba fazer as escolhas
para seguir perfis que trazem uma mensagem positiva, trazem conhecimento, né? Então aí você não está perdendo 3 horas, você está investindo em conhecimento, né? É diferente. Então é a ferramenta. Isso aqui é uma ferramenta. Você pode usar, ter retorno positivo ou não ter nenhum tipo de retorno, só te faz gastar tempo, né? E nós todos fazemos isso. Como eu digo nós, eu estou incluso, né? E ter a vontade, ter o despertar de hora que você está ali, opa, peraí, eu já perdi meia hora, poderia estar assistindo uma palestra de um estudioso espírita aí, ou enfim, adquirindo conhecimentos acadêmicos, né? Do nosso, para a nossa vida profissional, melhorando como profissionais. Então, diversas maneiras de você não malbaratar o tempo. Então, vamos lá. Com periodicidade, retornávamos à comunidade para o necessário refazimento, prosseguindo no socorro aos irmãos colhidos pela desencarnação, desequipados espiritualmente dos recursos iluminativos. A grande massa, quando desencarna, chega lá totalmente desequipado de recursos iluminativos. Como assim? Chega lá, onde eu estou? O que aconteceu? O que é isso aqui? Por que que as pessoas não me respondem? Totalmente perdidos, né? Desequipados. Então o que a gente está fazendo agora, nesse momento, por exemplo, é nos equipar de recursos iluminativos. Lentamente diminuía o número de cadáveres expostos nas praias e cidades vitimadas pela tragédia coletiva, enquanto se reorganizavam as urbes, as cidades, né, cuidando-se da remoção dos destroços e das reconstruções. A paisagem de sofrimento dos sobreviventes era confrangedora, porém a vida, no seu sublime impulso de superar infortúnios, sustentava-os, ajudando-os na reedificação da existência. Então é aquele impulso de ajudar, o impulso da melhora, o impulso que é natural, é uma lei, é uma das leis de Deus, né? A lei do progresso. Então a lei do progresso é como se fosse um aguilhão ali nos empurrando sem a gente perceber. Rapidamente, para nós, desencarnados, passou o período que nos fora reservado para acompanhar os trabalhadores do bem, e deveríamos, Ivon e nós outro, retornar à nossa esfera para outros compromissos que nos aguardavam, dentro das linhas direcionais da conferência do benfeitor que viera da constelação das Pleiades. Ele está se referindo aqui, quando a gente começou o livro, quando eles estavam numa palestra, né? Numa conferência, muita gente reunida, e desceu um tubo com uma fumaça dentro, alguma coisa assim, e dentro desse tubo se materializou um ser, e ele era das Pleiades. Então ele veio falar, veio dar um recado, né? Isso está no início do nosso estudo, dos primeiros vídeos lá. Então quem quiser vai no YouTube e começa do começo, certo? Como é natural, agradecemos ao Dr. Charles todo o seu empenho. Aqui está parecendo que estão terminando um trabalho, eles vão começar outro. Agradecemos ao Dr. Charles por todo o seu empenho em auxiliar-nos a entender os mecanismos das divinas leis,
bem como despedimos-nos dos demais amigos tomados por justa emoção. Então estavam ali se despedindo de um trabalho, né? E iam começar outro. Dr. Charles havia convidado 2 espíritos que viveram na Indonésia, a fim de substituir-nos, desde que o árduo trabalho prosseguiria por largo período. Ia continuar. No dia do nosso retorno, o sol enriquecia a região com os seus raios abençoados e a paisagem continuava apresentando as marcas irremovíveis do tsunami devastador. Quando tomamos o veículo que nos conduziria ao lar, podemos ver à distância a imensa região envolta em sombras densas, nas quais, vez que outra, brilhavam luzes, representando os obreiros da caridade em sua faina de aplicar os tesouros do bem em favor dos famintos de conhecimentos e de harmonia pessoal. Como se o tempo tivesse nublado e ele via pequenas claridades no meio das sombras ali, né? São os espíritos de luz. Espíritos benfeitores que queriam trabalhar no meio da confusão. Conduzíamos novas experiências que nos haviam surpreendido pela sua originalidade, já que antes nunca tivéramos ocasião de laborar nesse tipo de socorro. Impressionava-me o milagre da vida que reverdece as áreas mortas na canícula do verão, enfloresce os ramos secos e quebradiços dos vegetais quando chega a primavera, reanima os corações desfalecidos na luta desigual, faculta aprimoramento interior. Descrevendo como que o que antes estava destruído começava a ressurgir, né? Começava a mudar de cenário. E a gente viu mesmo que a reconstrução da área do tsunami foi bem rápida, né? Se eu não me engano, depois pesquisem aí, mas acho que uns 4 anos mais ou menos eles conseguiram reconstruir lá. Chegamos. Triunfa sob todas as conjunturas aparentemente destrutivas, apontando o rumo da imortalidade como a vitória suprema da existência humana. Chegando à nossa comunidade, fomos recebidos carinhosamente pelos amigos da convivência diária e, após nos alojarmos em nossos domicílios, para onde nos acompanharam, solicitaram-nos notícias da azáfama da caridade entre os irmãos infelizes da Indonésia. Então, gente, vocês foram lá no tsunami, o que aconteceu? Conta aí, como é que foi lá a conversa, mais ou menos assim, né? Na medida do possível, narramos as experiências edificantes e lições absorvidas, especialmente em torno da fraternidade entre os espíritos aclamados e credos religiosos diferentes, porém unidos pelos mesmos sentimentos de amor, de compaixão e de caridade. Então, pensem uma região com variedades de crenças, de religião, às vezes até disputas religiosas, aí acontece um evento desse e une as pessoas que antes estavam separadas, né? Realmente descobrimos a solidariedade que deve viger entre muçulmanos e judeus, católicos, protestantes, espíritas e demais crentes, ou mesmo não crentes, o que nos ensejou inefável alegria interior, redescobrindo a sabedoria divina em tudo pulsante, assim como o poder da solidariedade fraternal, que se não submete aos caprichos rigorosos do ego apaixonado.
que não se submete aos caprichos rigorosos do ego apaixonado. A solidariedade fraternal, né? Então, a união das pessoas, né? Foi algo bem emocionante. Em nossa comunidade, estagiavam periodicamente espíritos de diversas procedências, trabalhando conosco sob o clarão do pensamento de Jesus e de Allan Kardec, superando os impedimentos dogmáticos das suas crenças antigas e adaptando-se ao padrão universal, distante das siglas e de terminologias, mas sempre idênticas pelos objetivos elevados e as propostas libertadoras. Uma vez me perguntaram, ou se eu li em algum lugar, agora não me lembro. A pergunta é: o mundo espiritual é espírita? Me responderam: o mundo espiritual não é espírita. Então a gente fica pensando que quando desencarna só vai encontrar espíritas, né, no mundo espiritual. E na verdade você vai encontrar de tudo, de todas as religiões, inclusive ateus, inclusive aqueles que não acreditavam no mundo espiritual, e estão lá. Então ele encontrou trabalhadores, pessoas de diversas terminologias religiosas, mas que ao chegar no mundo espiritual, o objetivo de todos é comum. O objetivo de todos que chegam, né? Então, aprende-se em determinada religião e eles pegam o de melhor e vão trabalhar em prol da solidariedade de si mesmos, né? Embora Ivon Costa residisse em outra colônia situada sobre a região do Brasil Central, com sede sobre as formosas montanhas de Minas Gerais, convidei-o a permanecer em nosso lar pelo período, não em nosso lar do André Luiz, tá? Esse aqui é o lar onde estava o Manuel. Convidei-o a permanecer em nosso lar pelo período intermediário entre aquele e os próximos dias, quando retornaríamos à Terra, dando prosseguimento aos compromissos aceitos. Eu estou aqui meio que correndo, porque eu estou querendo saber qual que é o próximo compromisso, qual que é o próximo trabalho. Ó. Compreensivelmente, o intercâmbio entre as colônias espirituais é constante e natural, qual acontece na Terra entre as diferentes comunidades que se sustentam e confraternizam. Embora cada qual possua as suas próprias e específicas características, todas operam em favor do desenvolvimento moral dos seus habitantes desencarnados, preparando-os para os cometimentos futuros nas reencarnações abençoadas. Então, aqui já está bem claro, né? As colônias espirituais têm um intercâmbio, assim como as diferentes sedes de religiões, por exemplo, uma casa espírita de uma cidade pode visitar, se confraternizar com outra casa espírita de outra cidade. Uma igreja evangélica pode confraternizar com outra igreja evangélica. E lá as colônias se confraternizam, né? Concluído o labor com o Dr. Charles White, faremos parte dentro de 2 dias de um novo empreendimento, cujo mentor ainda ignorávamos, apesar de informados
que fôramos convidados a fazer parte de um novo grupo de trabalhadores espirituais. O repouso para nós é constituído pela renovação das energias, para aplicações edificantes, revitalizando-nos e auxiliando-nos a melhor entender cada vez mais as lições da vida, ampliando os nossos horizontes de serviço ao próximo, no que redunda serviço a nós mesmos. Servir ao próximo é servir a nós mesmos. Desse modo, é um pouco diferente o repouso vivenciado pelos espíritos em relação àquele de que tem necessidade os encarnados, que também se renovam, readquirindo forças e equilíbrio para os compromissos da evolução dentro dos padrões orgânicos em que estagiam. Vamos supor que a gente precise dormir 8 horas por dia. E é um sono da forma que a gente conhece, às vezes no mundo espiritual, como ele está falando. O repouso de um espírito mais iluminado é diferente. Então a gente não sabe como. Vamos ver se ele vai falar como aqui, né? A vida não cessa. A vida não cessa de vibrar. O que, se acontecesse, reduziria tudo ao caos do princípio. Necessário, portanto, agir, conquistar o tempo anteriormente malbaratado nos comportamentos equivocados, nas lutas do egoísmo, na incessante busca do prazer. Aí é onde está o tempo malbaratado. De forma alguma aguardávamos o momento de conhecer, de alguma forma aguardávamos o momento de conhecer detalhes da nova programação com alguma ansiedade. Olha, o espírito evoluído também tem ansiedade. O êxito resultante do cometimento concluído estimulava-nos a aguardar os novos desafios com alegria e gratidão aos céus. Aqueles que pensam que após a morte os justos repousam, equivocam-se, porquanto em todo o universo vigora somente a lei da ação e da edificação. Então a gente fala assim, desencarnou, nossa, descansou. Descansou, hein? Ó, está falando aqui. Nesse ínterim, tomamos conhecimento de que a caravana de serviço aos irmãos do orbe terrestre seria expressiva em qualidade e em quantidade de membros, dividida em vários grupos que atuariam em diferentes locais, sendo presidida pelo sábio geneticista Dr. Artêmio Guimarães, geneticista. Conhecia-lhe um pouco a história fascinante que o projetara à condição de chefe do departamento de reencarnações da nossa colônia Redenção. O eminente espírito encontrava-se desencarnado fazia aproximadamente 30 anos, após laboriosa existência missionária no Brasil. Reencarnara-se com a missão de envidar todos os esforços, utilizando os mecanismos da preservação da vida, havendo dedicado os seus empenhos em favor da saudável reprodução humana. Saudável. Então, veio com a missão de se esforçar de estudar os mecanismos de preservação da vida. Melhorando geneticamente a reprodução humana. Tá? Havendo renascido em lar modesto, a fim de conhecer dificuldades e vencê-las desde cedo, na cidade do Rio de Janeiro,
muito jovem ainda revelou as aptidões superiores conduzidas do mundo espiritual. Criança vivaz e simpática, inteligente e generosa, tornou-se jovem responsável e estudioso, auxiliando a mãezinha viúva, lutadora de grande envergadura, que se comprometera a recebê-lo nos braços afetuosos, enquanto simultaneamente frequentava a escola noturna. Ele estudava à noite. Com sacrifícios hercúleos, venceu as peripécias da juventude, mantendo-se fiel aos postulados do dever, superando as condições ambientais agressivas e perturbadoras, abraçando o anelo de salvar as vidas ainda em formação, lutando com o denodo contra qualquer forma de aborto criminoso. Então, o espírito renasceu com a missão de trabalhar pelo reencarne, trabalhar com a genética, né, para salvar, às vezes, estudar uma doença em formação no feto, com os conhecimentos de genética, né, estudando isso e tentando combater, tentando criar condições de melhorar, de criar remédios, tratamentos, enfim. E hoje, né, nós temos uma ciência muito avançada nessa área. Né? Muitos nascimentos antigamente, as crianças nasciam mortas ou já morriam, e hoje essas causas já são tratadas, né? Desde que existe o ultrassom, né? E vem evoluindo. Para melhor desincumbir-se do futuro ministério, transferiu-se para a cidade de São Paulo após a desencarnação da mãezinha, vitimada pela tuberculose defluente da debilidade orgânica e da deficiente alimentação, passando a trabalhar com mais empenho até conseguir adentrar-se na famosa universidade daquela cidade, que passou a frequentar com espírito combativo e tenacidade. Pode ser que esteja falando da USP, né, famosa, né, em São Paulo, né? Ele foi com espírito combativo e tenacidade. Havendo-se identificado com nobres mestres da medicina, verdadeiros apóstolos que têm passado pelo augusto educandário de muitas gerações de cientistas e profissionais honoráveis, dedicou-se ao estudo da biologia da embriogenia, integrando-se no grupo de afeiçoados à nascente engenharia genética. A engenharia genética estava nascendo naquele momento. Conseguindo, por justos méritos, após a diplomação de médico, uma bolsa de estudos em destacada Universidade Americana do Norte, vinculou-se ao fechado círculo de pesquisadores dos anovulatórios, dos métodos de contracepção que iriam contribuir, conforme tem acontecido, para a drástica diminuição do hediondo crime do abortamento. O aborto. Com plena integração nas pesquisas, tornou-se considerado cientista nessa área, com os seus colegas logrando ampliar os conhecimentos em torno da fecundação humana. Com o avanço da ótica e da tecnologia em torno da fabricação dos microscópios, especialmente os eletrônicos, pôde adentrar-se na compreensão do milagre da fecundação humana, selecionando óvulos e espermatozoides em tentativas do que seria no futuro a grandiosa realização da fertilização in vitro,
da inseminação artificial, facultando a milhares de pessoas a oportunidade anelada de conseguir a procriação. Então, olha só, ele foi um dos criadores aí da fertilização in vitro, né, e da inseminação artificial em humanos. À medida que ocorria maior conscientização da sociedade em torno do uso dos anticonceptivos, lutando contra o fanatismo de alguns segmentos religiosos intolerantes, tomou conhecimento dos estudos profundos em torno do DNA e da provável futura decodificação do genoma humano, que não teve a oportunidade de ver concluído esse extraordinário projeto, cujo primeiro rascunho foi apresentado ao mundo por primeira vez em junho do ano 2000 e confirmado mais tarde em abril de 2003, por ocasião da comemoração dos 50 anos da descoberta da dupla hélice do DNA pelos cientistas Dr. James Watson e Francis Crick. Desencarnou como um justo, de certo modo da exaustão decorrente dos trabalhos severos e contínuos, vitimado por uma parada cardíaca que não lhe conseguiu encerrar a audaciosa carreira científica, prosseguindo-a na espiritualidade quando retornou. Então, continuou trabalhando lá no mundo espiritual. Deixou viúva uma dedicada companheira, também médica estudiosa e trabalhadora na área da infectologia, assim como 2 filhos adultos. Considerado um triunfador na missão abraçada, hoje é tido entre nós como respeitável apóstolo no campo da fecundação humana, especialista em reencarnações. Então, trabalhando com genética, encarnado, desencarnou e foi trabalhar com reencarnação, né? Óbvio. Então, pessoal, ele terminou de contar a história do doutor. Deixa eu voltar aqui, que eu esqueci. Doutor. Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Artêmio Guimarães. Doutor Artêmio Guimarães. Então a gente parou aqui quando ele termina de contar a história, né? Resumidamente, e aí ele vai começar a falar do trabalho que eles vão fazer. Então eu vou marcar aqui onde a gente parou, né? Exatamente neste parágrafo que ele fala que ele é especialista em reencarnações. Pessoal, então, olha, a gente passou do tempo um pouquinho aí, 4 minutos, mas foi importante concluir pelo menos essa apresentação do espírito que vai acompanhar eles no próximo trabalho, né? Que, se eu não me engano, é algo imperdível. Depois a gente vai ver se consegue fazer mais uma live durante a semana. Bom, não prometo, mas às vezes a gente faz nesses horários aí meio doidos, fica gravado, depois o pessoal assiste, tá certo? Então, pessoal, olha, acho que melhor do que para quem assiste, esse estudo está sendo ótimo para mim, porque eu estou relendo, né, um livro que eu aprendi muito quando eu li pela primeira vez, e depois eu dei uma relida, porque tinha informações assim, grandiosas. E a gente vai passar por informações aqui que é imperdível mesmo, tá? Então não vou dar spoiler, vamos aguardar os próximos capítulos. Pessoal, então olha, fiquem todos com Deus, tenham um bom final de semana. Que Jesus abençoe a cada um de vocês, a cada um de nós, né? Fiquem todos com Deus e até o próximo estudo, se Deus quiser.